tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre foco e produtividade extremas. Porque esse é um tema que tem muito sobre esse assunto na internet, muitas pessoas falando sem autoridade, muitas pessoas falando sem experiência, muitas pessoas sem noção nenhuma do que é realmente capacidade de foco e capacidade de dedicação extrema. Porque existem diferentes pessoas em diferentes situações de vida. Eu acompanho diferentes tipos de público, como atletas e como pessoas de muita simplicidade de vida muito difícil. E o nível de esforço que essas pessoas têm estão direcionados a diferentes regiões da sua própria vida. O que faz com que você vai comparar dizendo que o nível de esforço de um engenheiro que passa horas e horas desenvolvendo um projeto sentado em fazendo cálculos é diferente do nível de um rapaz que trabalha na coleta do lixo da cidade. E quais as dificuldades? Quanto tempo cada um demora para chegar no trabalho? Quanto tempo cada um demora para voltar para casa? Quantas horas de sono? É muito complicado você trabalhar comparando isso. E eu vejo que às vezes essa abordagem muito colocada aqui na internet, ela acaba sendo extremamente superficial, extremamente não científica, muito preguiçosa na sua análise. Então, o que eu quero trazer para você? Primeiro, deixa de ser preguiçoso. Vamos conversar sério. Vamos chamar os adultos na sala, como se diz. Claro que existem pesquisas mostrando diferença em detalhes de performance. Por exemplo, a necessidade de dormir, como ela afeta diretamente a performance. Como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo melhorou a sua capacidade de treinamento depois que ele teve um trabalho feito específico por um coach de sono. Enquanto que os atletas trabalham com isso. Por exemplo, os atletas maratonistas quenianos, nigerianos, trabalham, né, com esse sono no meio do dia. Acorda de manhã cedo, treina, aí faz as refeições, aí dorme à tarde e depois treina de novo. Alguns não têm essa possibilidade. Equipes de futebol não conseguem, muitas vezes, por causa da rotina de jogos, fazer o duplo treinamento. Então concentra o treinamento e procura trabalhar melhor alguns tipos de refeição. Existem diferentes realidades. E este é o primeiro ponto de partida para você chegar numa performance fantástica, você entender a sua realidade e saber direcionar a sua realidade para a execução necessária para que você possa realizar a sua performance. Porque não adianta você imitar o treinamento de um maratonista ou de um triatleta ou de uma pessoa que joga xadrez ou de um treinador de tênis de mesa ou o que for. Porque a especificidade faz toda a diferença. A especificidade na mente faz toda a diferença. Não é só para o esporte. Estou usando exemplos de esportes para ilustrar. Mas o treinamento para quem quer ir bem nas provas de exatas é diferente do treinamento para quem quer ir bem nas provas de direito. Os concursandos que estão aqui me escutando, é diferente o tipo de treinamento. Os treinamentos para a prova de contabilidade são diferentes dos treinamentos para a prova de conhecimentos gerais. Então, essa capacidade de saber trabalhar a especificidade, ela é mais complexa. Ela não é uma fórmula única. E aqui os grandes coaches, os grandes... os que viralizam com fórmulas fáceis, é aqui que eles fracassam. Fracassam na determinação da própria performance. Então a gente vê muitos dizendo de performances extraordinárias e a hora que a gente vai ver, a rotina não é tão extraordinária, não é tão fantástica. Pessoas muito mais simples performam de maneira muito, 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 muito extraordinária. Então uma das dicas que eu passo para você é lógico que é a terapia e a meditação.
Porque é a capacidade de você fazer esse olhar individual a si mesmo, esse trabalho de olhar para si e poder, aí sim, fazer a especificidade do treinamento, da abordagem. Eu trabalho com diretores de empresa. Existe uma especificidade no diálogo que eu tenho com eles sobre a questão da relação dele com a equipe, a relação dele com os relatórios, a relação dele da rotina em relação à própria atividade física do um grande diretor e da forma como ele olha os relatórios e a forma como ele se relaciona com a equipe. É diferente a especificidade desse tipo de pessoa de uma mãe que trabalha em home office. Como é que a gente trabalha para atingir essa performance? A técnica é diferente. A técnica de olhar para a agenda, para os horários, para trabalhar é diferente. E a técnica mental também é diferente. Então, por isso que esse seria o padrão ouro, né? Você fazer um trabalho específico para você. Nem todo mundo pode. Então, você vai buscar informações específicas em relação a suas necessidades e possibilidades. Né? Por que possibilidade? Porque você não vai fazer o treinamento. Ah, eu quero jogar basquete. Ok. Mas você não tem a altura, você não tem a condição, você não tem a quadra, você não tem a bola. Qual é a sua possibilidade? Ah, eu tenho muito pouca possibilidade, mas eu quero. Tudo bem, mas aí você vai entender que as suas possibilidades são restritas. Você não tem todos os recursos. Então você não vai ser o melhor jogador de basquete do mundo numa cidade que não tem nem quadra. Então, essa ideia de você saber trabalhar esses elementos para poder ser mais realista com você, ser mais verdadeiro com você, e aí poder, a partir disso, realizar uma condição de reduzir a expectativa que você tem em relação a você mesmo para uma expectativa mais real, ou adequar, ou atingir, superar as expectativas. Muitas vezes a pessoa supera as expectativas quando faz um trabalho bem feito, porque o que vai acontecer? A capacidade de foco surge. Ela se distrai menos. E ao se distrair menos, ela direciona melhor a energia e produz melhores resultados com isso. Então, esse ponto é fundamental. Um dos maiores problemas é você usar uma fórmula que não se aplica a você e você se distrair com casos que não são seus. Olha a fórmula do insucesso. É a fórmula da baixa produtividade. Você perde nas duas pontas. Você perde na ponta da distração, porque você não consegue focar a energia. Então, todo o plano do vizinho parece bom, diferente do teu. E você não se conhece e não sabe qual seria, você não sabe avaliar qual é a real necessidade de aplicar em você qual plano. Então a falta de autoconhecimento é a distração. Então eu quero mostrar aqui para você o nosso site. Né? A gente trabalha, aqui tem gratuito, né, o guia Zen de ansiedade e depressão para alta performance, o trabalho de terapia, mente e corpo, que você pode fazer esse trabalho específico, a gente vai dialogar, a gente vai conversar, vai marcar o horário para isso. Clica aqui, você fica sabendo mais detalhes. Quer mandar um zap, quer tirar uma dúvida, o zap está aqui verdinho, aqui do lado, tá? A plataforma quer saber uma base sobre as técnicas de meditação, mindfulness e psicologia budista, quer saber um pouco, né, sobre o que Harvard fala tem cursos específicos de história do budismo. Nós temos a minha biografia, você quer saber mais detalhes sobre a minha pessoa. A plataforma de performance, com várias dicas importantes, desde o grupo de WhatsApp, grupo Telegram, que você recebe os descontos, até a central de performance, com informações importantes para você. A newsletter, para alguns artigos e publicações que eu deixo, e o Zen News com algumas apresentações, né, que a gente deixa disponível para você, tá bom? Lá na central de performance tem várias coisas interessantes, como a calculadora de suplementação, a calculadora de tênis, a calculadora de zona de treinamento, VDOT, e se você não quer entrar no grupo para receber as promoções relâmpagos, quando, né, o estoque ali fica disponível, você pode vir aqui e o que tem, que não esgotou tão rapidamente, a gente deixa aqui em produtos em super promoção, tá bom? Que são as promoções um pouquinho mais duradouras.
eu passei tudo isso importante para você buscar em termos de corpo, buscar em termos de mente, e na questão de mente, emocionalmente, e na mentalidade, o que se encaixa a você. É preciso saber isso. Cuidado. A fórmula pronta pode não ser a fórmula que serve para você. E você pode demorar décadas, juro, conheço casos de décadas, utilizando a fórmula errada que se encaixa na vida da pessoa. E aí ela tem que, depois de muito tempo, começar a estacar zero. Então não perde tempo, tá? Pensa sobre isso, né? E quando você aprender a focar mais, vai reduzir a distração. E aí você vai conseguir atingir seus resultados com mais facilidade. Um abraço, compartilhe esse vídeo. Até o próximo.